Olá, nós somos alunos do quinto período de Fisioterapia da Universidade Federal de Alfenas. Vamos falar um pouco agora dos exames de ureia, ureanálise, creatinina sérica e urinária. A ureia. O que é? Ela é produzida pelo fígado, onde as proteínas são metabolizadas, filtrada pelos rins e eliminada pela urina, podendo ter a sua quantidade alterada no sangue. Quais são os objetivos do exame? Ele vai ser solicitado para avaliar o funcionamento dos rins, pois quando não há um bom funcionamento esperado, a ureia não será filtrada corretamente. Então, boa parte da ureia irá permanecer no sangue, sendo que uma das causas pelas quais o exame pode ser solicitado é quando o paciente apresenta sintomas de uremia ou de problemas nos rins. Por exemplo, cansaço excessivo, aumento da pressão arterial, a urina com a presença de espuma, com a presença de sangue ou também um inchaço nas pernas. A ureia. A gente trouxe aqui um exame, né, de uma pessoa próxima da gente, em que os valores referenciais desse exame é de 10 a 50 miligramas por decilímetro. Bom, analisando esse exame, ele não vai apresentar alterações baseando, né, nos valores de referência, porque o resultado deu 19 miligramas por decilímetro. Bom, e quando esses valores alterados de ureia estiverem diferentes, vai representar o quê? Quando estiver muito alto, né, a ureia alta, vai representar o aumento da produção pelo fígado ou a falha no funcionamento dos rins, tendo como principal causa a insuficiência renal, a diminuição do fluxo de sangue para os rins, queimaduras graves, desidratação e dieta rica em proteínas. Já quando o valor alterado está baixo, a ureia baixa representa algo que normalmente não é preocupante, tendo como principal causa a falta de proteínas na alimentação, que consequentemente é a desnutrição, a gravidez também, uma baixa absorção intestinal, uma hiperidratação e também a incapacidade do fígado em estar metabolizando a proteína. Falando da ureanálise agora, o que ela é? Ela vem a ser um teste que examina a urina de forma visual, bioquímica, também microscópica. Ela vai detectar e medir vários compostos que passam pelo rim e ficam presentes na urina. Ela pode detectar doenças hepáticas, renais, diabetes ou infecções do trato urinário. São analisados os aspectos físicos, os aspectos bioquímicos e a análise microscópica. Na análise física, a gente vai estar analisando, primeiramente falando sobre a cor. Em um aspecto fisiológico, né, normal do corpo, a cor vai variar de um tom amarelo claro ao âmbar. E isso varia de acordo com o volume de água e a concentração de urocromo, sendo que em diversas condições patológicas pode cursar com alteração da cor da urina e é possível destacar as cores mais comuns na patologia, a coloração avermelhada ou rósea, sugerindo uma hematúria, e tonalidades amarelo escuras ou marrons, que vão estar indicando a presença de bilirrubinúria. Outras variações que podem ser menos comuns pode ser a urina roxa e a aquilúria, que vão decorrer principalmente de infecções, variando de acordo com o agente etiológico, ou também o uso de certos medicamentos que vão estar alterando a cor da urina, e também pode ocorrer devido a algumas outras causas. Já a aparência, a urina deve estar com aspecto límpido e também transparente. Porém, se a gente for deixar ela em repouso por um determinado tempo, ou se ela for resfriada, ela pode ter uma formação de depósito e turvação. Significa que anormalidades, como a alta concentração de cristais, células ou bactérias, devido a situações em que a urina entra em contato com secreções genitais, ou também infecções do trato urinário, podem deixá-la mais turva também. Falando agora da densidade. Bom, a densidade, juntamente com a osmolalidade da urina, pode fornecer
informações importantes de distúrbios hidroeletrólicos ou situações que reduzem a capacidade de concentração urinária, como a doença renal crônica, o uso de diuréticos de alça, a hiperidratação mais uma vez e outras circunstâncias também. A densidade urinária, ela vai ser considerada quando se encontra valores entre 1,015 a 1,030 gramas por mililitro. E também falando sobre o odor, que dependendo, né, da presença de ácidos orgânicos voláteis na urina, que faz com que ele tenha o seu odor bem característico. O odor que a gente chama de amoniacal, ele pode ocorrer devido a infecções bacterianas ou também após retenção urinária por um longo tempo em idosos em razão da fermentação alcalina. Enquanto quando a gente chama de cetoacidose diabética, confere à urina um odor bem mais adocicado quando é a presença, né, da cetoacidose diabética. Pode estar alterados, né, devido a esses fatores, que seria a desidratação, a infecção do trato urinário, infecções sexualmente transmissíveis, pedras nos rins e, mais uma vez, a diabetes. A análise bioquímica ela é feita por tiras que mudam de cor em contato com substâncias específicas. E são analisados o sangue e a hemoglobina, que é o teste de hemopigmentos, o EAS. Ele é positivo quando identifica a presença de hemoglobina, mioglobina e até hemácias íntegras, apesar de ser menos sensível para detectar eritrócitos intactos. A positividade desse teste é causada mais comumente pela hematúria, definida como excreção de eritrócito na urina, o que sugere uma lesão em alguma região urinária do próprio rim, como síndromes nefríticas de outras regiões do trato urinário ou doença secundária a algum distúrbio sistêmico. Por outro lado, o teste positivo sem hemácia na amostra detona desordens hemolíticas congênitas, como algumas anemias ou adquiridas, tal qual a radiomobiliose. A bilirrubina e a urobilogênio é a ruptura das hemácias liberada pela hemoglobina, que é fagocitada pelas células de Kupffer no fígado e outros macrófagos para ser metabolizada. E o produto final dessa degradação é a bilirrubina. Em condições normais, a parte desse produto entra na composição da bile, enquanto a outra é excretada pelos rins na forma de urobilogênio ou urobilina. Habitualmente, as quantidades de bilirrubina na urina não são detectáveis, apenas quantidades pequenas de urobilogênio. A bilirrubina é identificada na urina em situações em que há aumento dos seus níveis séricos, a exemplo do aumento da bilirrubina direto nas lesões hepáticas, parenquimatosas e na icterícia obstrutiva, e da indireta em doenças hemolíticas. A proteína é o consumo atual que a proteinúria normal tem como limite 150 mg por 24 horas, sendo 1/3 dessa quantidade de origem plasmáticas e 2/3 derivados de secreção do trato urogenital. Uma proteinúria anormalmente alta é consequência do aumento da permeabilidade a proteínas da parede capilar glomerular, permitindo a sua passagem e a reabsorção prejudicada pelas células epiteliais dos túbulos proximais. Por ser de origem glomerular ou tubular, a proteinúria glomerular costuma ser uma preocupação importante e ocorre nos mais diversos processos patológicos glomerulares, enquanto a proteína tubular sugere doença renal no túbulo intersticial obstrutiva. É importante destacar que a proteinúria nefrótica é assim se for maior que 3 gramas por 24 horas e pode acarretar em déficit de proteínas sanguíneas, principalmente albumina. Esses níveis nefróticos de proteína na urina podem ser encontrados em situações como nefropatia por IgA, glomerulonefrite membranoproliferativa, nefrite lúpica e não necessariamente acompanhada a uma síndrome nefrótica. A acetona
que são corpos cetônicos, são substâncias derivadas da quebra de gorduras e não são normalmente identificadas no EAS. A presença desses corpos na urina chama cetonúria. Está associada a cenários em que a metabolização de gordura para obtenção de energia, como dieta pobre em carboidratos, jejum prolongado e cetoacidose diabética. Aí temos a glicose também, que a glicosúria é sempre decorrente de alguma anormalidade no organismo, uma vez que praticamente toda a glicose filtrada no glomérulo é reabsorvida no túbulo proximal. A eliminação de glicose na urina em níveis detectáveis é geralmente causada por uma glicemia elevada, ao ponto de superar o limiar de capacidade de reabsorção tubular, em pacientes com diabetes mellitus ou por cenários que diminuem essa capacidade tubular, como doença renal grave, gravidez ou até lesão no sistema nervoso central. O pH, que vai determinar o potencial de hidrogênio urinário, pode ser muito útil no diagnóstico de desequilíbrios hidroeletrolíticos ou distúrbio ácido-base metabólicos ou respiratórios. De acordo com exames e a clínica do paciente, uma vez que o rim é um importante regulador do equilíbrio ácido-básico do organismo. O pH ideal da urina é levemente ácido, permanecendo entre 5,5 e 6,5. Uma urina alcalina, portanto, pode ser decorrente de substâncias alcalinas em grande quantidade no corpo, como excesso de amônia na infecção urinária ou na litise renal, alcalose, esterase leucocitária. A detectação dessa enzima na urina é importante para caracterizar a leucocitária na infecção urinária. A análise microscópica são analisados a hemácia na urina, leucócito na urina, células epiteliais, bactérias, leveduras e parasitas, cristais urinários e cilindros urinários. Aí algumas alterações são odor amonical, que vai ser infecções bacterianas, cor escura, devido à desidratação, pH ácido, que é devido à desidratação, acidose ou intoxicação, altos níveis de proteínas, que seria intoxicação ou infecções urinárias, e presença de sangue, devido a cálculos, infecção ou câncer no aparelho urinário. Aí aqui é um exame de um conhecido, que o exame ele não apresenta alterações consideráveis, uma vez que a presença de sangue e muco na urina se dá pela realização da coleta um dia após o término do ciclo menstrual. Agora vamos falar um pouco sobre a creatinina, que é uma substância eliminada na urina, resultante do processo de produção de creatina fosfato, feita nos rins com o objetivo de fornecer energia. Nesse sentido, quanto maior a quantidade de músculo, proteína no organismo, maior a quantidade de creatinina circulante. E para que serve esse exame? Ele vai avaliar a saúde dos rins e descobrir a existência de doenças renais. Quando os níveis muito altos, podem ser um sinal de insuficiência renal, na qual os rins não fazem a devida eliminação dessa substância. E como é feito? Ele vai ser feito por meio de um exame de sangue, que é a creatina sérica, e por meio de um exame de urina, que é a creatina urinária. Na creatina sérica, os valores de referência nos homens são de 0,6 a 1,6 miligrama decilitro, e em mulheres é de 0,50 a 1,1 miligrama decilitro. No exame apresentado, a gente observa uma alteração, né, que o exame está com 1,33 miligrama decilitro. E aqui, a creatina urinária, que o valor de referência em adultos é de 0,2 a 3,5 gramas por litro e varia com a massa muscular e com a concentração de amostra urinária. E essa imagem a gente retirou do Google porque não tivemos nenhum conhecido com esse exame e não mostra alteração. São as referências.
E obrigado.